Gente, eu queria começar esse vídeo dizendo o seguinte, rapaz. Hoje, os três porquinhos e o lobo mau ministraram o evangelho pra mim. Pois é, foram bênçãos na minha vida, rapaz. Nunca imaginei que um desenho ia falar tanto ao meu coração. Pois é, minha filha é fã dos três porquinhos. Todo dia ela tem que assistir esses três porquinhos. Papai, três porquinhos, papai, três porquinhos. Ela já sabe decorar todas as falas, sabe a fala do lobo mau, dos porquinhos. E todo dia tem que assistir, todo dia. Gente, mas eu comecei a pensar, cara, sobre essa história, que é uma história tão conhecida. Todo mundo já ouviu falar na história dos três porquinhos, né? O primeiro porquinho construiu uma casa de palha, o outro porquinho construiu uma casa de madeira, e o porquinho mais esperto, o terceiro porquinho, construiu uma casa de concreto, fez toda aquela base sólida e construiu uma casa forte e resistente ao lobo, né? Ao sopro do lobo e todas as tentativas do lobo de derrubar aquela casa. Gente, sabe por quê? Eu tô dizendo que isso aí é totalmente bíblico. Quem se lembra da passagem ali que Jesus fala no Sermão do Monte sobre as duas casas, né? E diz assim, ó, preste atenção aqui, eu vou ler para você prestar atenção, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, né, e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Gente, voltando aqui para a história dos três porquinhos. Uma coisa que os três porquinhos passaram e que os homens aqui também no Sermão do Monte passaram, eles passaram pela mesma situação. Tanto o homem que construiu a casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme, como aquele que construiu sobre a areia, eles passaram pela mesma situação. Passaram por tempestades, né? Veio enchente e tudo. Uma casa, por não ter seus alicerces firmes, ela caiu, grande foi a sua desgraça. E a outra casa, que foi firmada na rocha, ela suportou as adversidades da vida. Na mesma situação dos três porquinhos, a gente vê aquele porquinho que relaxado, que queria pensar mais na superficialidade mesmo da vida, só curtir. Ele foi lá na pressa, construiu aquela sua casinha de palha. O lobo foi lá, soprou e a casa caiu. O outro, já um pouquinho mais interessado, foi lá, construiu a casa com a madeira, mais organizadinho, um pouquinho mais resistente, mas mesmo assim não o suficiente para passar pela adversidade. E aí o que foi que aconteceu? O lobo foi lá naquela casa, soprou e ela caiu. E o terceiro é aquele que nós podemos considerar como o homem sensato aqui das escrituras, que é aquele que teve o esforço, cavou, firmou uma base sólida, uma fé sólida, firme na rocha, que é quem? Jesus Cristo, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Então esse terceiro porquinho, ele cavou, ele estudou todo o projeto para fazer a casa, estudou toda a Bíblia, né? Viu passo a passo como é que ele deveria firmar a sua vida, e aí ele construiu aquela casa resistente às adversidades, resistente às investidas do mal, resistentes à investida do lobo. O lobo soprou e a casa não caiu. Por quê? Ele tinha alicerce. E muitas vezes é disso que está faltando nas nossas vidas. A gente às vezes se preocupa muito em fazer uma fachada bonita, né? E vestir aquela roupa religiosa, né? Ser o crente gente boa, né? Tá sempre mostrando estar super bem, mas vivemos uma vida superficial, não nos debruçamos na palavra de Deus, nós não temos uma base sólida nas escrituras, nós não realmente nos aprofundamos em Deus, porque nós precisamos ter primeiramente o entendimento de quem Deus é, de quem nós somos, qual é o nosso propósito, e tudo isso que nos traz fortalecimento está na palavra de Deus, minha gente. Então essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje. Construa a sua vida sobre a rocha.
dedique-se, estude a palavra, se aprofunde, tenha base, tenha uma fé sólida, que seja resistente às adversidades da vida. Todos nós vamos passar por problemas. Ninguém está livre. A palavra de Deus aqui, ela é bem explícita nisso. Os dois homens passaram pelas mesmas situações. A diferença é que um estava firmado em Deus e o outro, infelizmente, tinha pensado apenas nas externalidades e não investiu em cavar até encontrar a base sólida para passar por todas as dificuldades da vida. Que você tenha consciência disso, meu irmão. Se for necessário, faça uma reforma agora mesmo na sua vida, né? Às vezes tem que demolir a casa do zero. Muitas vezes a casa ela já está totalmente danificada, que você tem que derrubar e construir outra. Se assim é necessário, que assim seja. Mas não esqueça de buscar um alicerce sólido para firmar a sua vida em Deus. Firme sua vida em Deus, meu irmão, porque só Ele é capaz de nos manter firmes para passar por essa vida. Beleza? Que Deus te abençoe e até a próxima. Valeu!